Graça e paz! Como vocês estão? Boa noite! Como diz a Fernanda, bom dia se você estiver vendo esse vídeo durante o dia. E como nós estamos gravando em casa, nós estamos na igreja, né? Lá na nossa salinha aconchegante. Então, você pode ouvir alguns barulhinhos aí, faz parte. E está tudo bem. Bem, estamos aqui falando sobre temperamentos e antes de qualquer coisa, eu já quero convidar você a compartilhar já esse vídeo. Pode ter 2, 3 pessoas agora, né, logo no início, nesse ao vivo. Então já aproveita, já compartilha, já espalha já esse link, que é para quando nós entrarmos de fato no assunto, você já possa já estar de volta aqui. Então já bora lá compartilhar, põe no grupo da família, envia para os amigos, envia para o seu cabeleireiro, para sua manicure, para o padeiro, enfim. Espalhe e compartilhe, e assim você vai estar sendo um missionário. Isso mesmo, amém? Então nos ajude a impulsionar. Não esqueça, eu vou dar uma piscadinha, dá uma curtida já nesse vídeo e nos ajude, amém? Bem, nós estamos falando então sobre a Quinta Online, né? Nós estamos falando sobre temperamentos transformados, como isso é importante. Eu confesso que eu também tive meu temperamento transformado e isso me fez ser uma pessoa melhor e viver a plenitude do Senhor. E eu quero aqui reforçar que qualquer pessoa que passe por aqui, por essa Quinta Online, ministrando, eu quero que você tenha essa certeza no seu coração, que tudo é feito com muito temor, com muita seriedade, com muita busca, não é feito assim de qualquer maneira. Então, dentro desta Quinta Online, que nós vamos falar sobre temperamento melancólico e fleumático, eu fui atrás de vários profissionais que estão disponíveis no YouTube. Eu também usei a nossa apostila. Se você ainda não fez o curso Escola de Líderes da nossa Igreja Metodista Renovada, faça, porque lá você vai ter uma aula sobre relacionamentos interpessoais, onde você vai ouvir com maior abrangência sobre esse tema de temperamentos. Maravilhoso. Eu fiz, minhas filhas já fizeram, muitas pessoas já fizeram, mas se você ainda não fez, espere o próximo ano, se matricule e você vai aprender muita coisa, né? Existe uma grade muito grande dentro da Escola de Líderes e vai edificar a sua vida, como tem edificado a minha vida também. Então, mais uma vez, se você ainda não compartilhou, compartilhe lá. Se você ainda não curtiu, dê uma curtida. E não seja um crente 007, meu amado e minha amada, em nome de Jesus. Bem, vamos então? Agora nós vamos estar orando e aí a gente já vai mergulhar nesse temperamento que hoje nós vamos falar sobre melancólicos e fleumáticos. Senhor, eterno Deus e amado Pai, nós te damos graça, Deus, por mais uma noite de Quinta Online. Nós somos gratos e felizes porque até aqui o Senhor tem nos transformado e como esse tema foi maravilhoso. Chegamos à reta final destes temperamentos transformados e nós sabemos o quanto o Senhor usou cada homem, cada mulher que aqui passou e somos gratos por isso. Nos ajude, Espírito Santo, a entender o propósito em termos os nossos temperamentos transformados. Tudo coopera para ti, tudo volta para ti, tudo é para o teu reino e nós fazemos parte deste reino. Então, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, fique aqui conosco, nos ajude a passar tudo aquilo que está no coração do Pai, que esta ministração alcance há muitas pessoas, né, que não encontre barreiras, que as pessoas que estão ao vivo neste momento, Senhor, possam ser edificadas e aquelas que posteriormente também vão assistir, Deus, que elas também sejam edificadas, que elas busquem em se conhecer para ter um temperamento transformado, para então cumprir toda a plenitude do propósito de Deus para as nossas vidas. Nós somos gratas, até aqui o Senhor tem nos ajudado.
fica conosco, abençoe cada lar, abençoe a vida dos nossos pastores, do apóstolo Joel e de toda a sua família. Nós te louvamos hoje e sempre, porque sabemos que o Senhor sempre nos dá ferramentas para que nós possamos estar crescendo à estatura de um varão perfeito. Nós te louvamos hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Bem, antes de começar, gente, eu adoro falar, né? Eu vou tentar falar mais rápido. Então, se você ouvir que eu tô falando aí mais rápido, não fala, nossa, mas o que tá acontecendo? É porque tem muita coisa para ser falada, o Espírito Santo deu muita coisa. E então eu tenho que falar assim bem rapidinho. Então, tanto é que eu coloquei tudo isso no papel, está aqui diante de mim, para que eu não perca nada e também não perca tempo e passe tudo aquilo que o Espírito Santo foi ministrando. Mas antes de tudo, eu queria dar um recadinho muito importante e dar um alerta que com muito amor. Nós vemos que o mundo hoje está muito mais acelerado no seu comportamento, né, no seu cotidiano. E eu aprendi algo que quando um atleta passa correndo por um determinado lugar, ele pode não prestar atenção nos pequenos detalhes, né? E a gente não pode se esquecer de algo muito importante. O mundo está acelerado, mas não vamos nos esquecer que Jesus disse que o mundo jaz do maligno. Então, o mundo vai fazer de tudo para que a gente não viva um propósito do Senhor, e ele vai usar várias ferramentas para isso. Então, eu queria dar dois exemplos para vocês. Então, quando um maratona, ele passa por um lugar, e vamos pegar o Bolt, né, o homem mais rápido do mundo, e ele então tá passando lá na maratona, e na hora de correr, ele tem uma visão abrangente do que tem pela frente, mas ele não consegue se ater aos detalhes, né? E olhando aquela coisa abrangente, no meio da multidão, ele pode perder o detalhe de ver uma criança segurando uma placa. Você é o melhor. E depois ele pode até ver isso pelo noticiário, enfim. Só que essa placa poderia auxiliar com aquele maratonista, seja o Bolt ou seja qualquer um outro, a concluir mesmo, chegando à linha de batalha ou chegando à linha de chegada e vencer aquilo, porque pode ser uma motivação a mais. É um detalhe pequenininho, no meio da multidão, você tá correndo, de repente você passa, e aí você vê aquela criança, né? Você é o melhor, uau, eu sou o melhor, e nossa, eu sou melhor, e concluir com vitória. Porém, quando você vê isso, e aí você fala, poxa vida, poderia ter me motivado, olha, eu não vi isso. Mas aí já não adianta mais, porque o tempo já passou, o momento já passou. Então você entende que nós estamos trazendo esse aceleramento, infelizmente, para dentro das igrejas. O próprio corpo de Cristo está trazendo esse aceleramento para dentro das igrejas. Muitas pessoas já chegam dentro da igreja dizendo, ou com o pensamento, tomara que não demore hoje. Nossa, tomara que o pastor não demore muito nos dízimos, tomara que o louvor não se estenda. Por quê? Porque nós já estamos, né, com isso em mente. E quando nós chegamos na igreja com esse pensamento, nós vamos perder os pequenos detalhes que são importantes para que a nossa vida seja transformada, fazendo com que o nosso ser possa ser transformado, entende? O segundo exemplo, pensando nisso, eu lembrei da ministração que o pastor Glauco fez, logo na primeira mensagem, né, desta série, Louvor que Liberta. Ele falou de quantas horas nós temos durante a semana e de quantas horas nós entregamos para Deus. Esse aceleramento faz com que a gente não dê nada, muitas das vezes, não estou generalizando, mas eu vou pegar a igreja como um todo. Porque nós estamos tão acelerados, nós estamos tão conectados, que nós nos esquecemos às vezes. E aí quando a gente chega para a igreja, porque nós estamos já carregados desse aceleramento, a gente acha excesso ficar lá na igreja 2 horas, 2 horas e meia, entende? E isso pode fazer com que a gente perca
essa pérola do Senhor, que é a presença dele, amém? O segundo exemplo é que realmente hoje nós estamos, existe uma prática, né? E é visível isso. Quem aí, coloca aqui no chat, quem aí tem a prática de acelerar áudios no WhatsApp? Coloca aqui, você tem coragem? Eu tenho. Gente, eu recebo áudio de uma irmã muito querida e às vezes o áudio dela é de 15 minutos. Eu ouço pacientemente no tempo normal, os 15 minutos. Às vezes até passa. E eu também mando áudio longo, gente. Mas você entende que quando a gente acelera, a gente pode perder a sensibilidade de perceber através da voz se a pessoa está ansiosa, se a pessoa está com medo, se a pessoa está triste, se a pessoa, até mesmo se está doente, né? E por que a gente perde essa sensibilidade? Porque está sendo trabalhado no nosso espírito um espírito de impaciência. Sim, e isso impede o agir do Espírito Santo em nosso temperamento. Deus, o Espírito Santo não age aonde há impaciência. Isso é fato, porque onde há impaciência, há ansiedade, entende? E o Espírito Santo não vai conseguir trabalhar da maneira que tem que ser trabalhado. Então, nós devemos estar atentos. Então, esse é um recadinho muito importante. Gostaria que você aí, que esse recadinho fique selado no seu coração, sabe, fique impregnado no seu espírito e que você lute, combate contra esse aceleramento que o mundo está impondo a todo homem, né? Porque por trás desse aceleramento existe um propósito, gerar em nós a impaciência. Não se esqueça, muitos líderes da igreja, muitos não, né? Mas não da igreja também, nós vemos que Moisés, ele teve uma certa impaciência com o povo, e isso lhe foi negado o direito de entrar na terra de Canaã, né? Então, se atente, né? Se você está fazendo 2 ou 3 coisas, se você está fazendo comida, enquanto ouve a Quinta Online, pare. E se atente aos detalhes que serão ministrados aqui nesta Quinta Online, assim como todas as outras Quinta Online têm passado por aqui, né? Tudo é importante, tudo é para a glória de Deus. Sem mais delongas, já foram 10 minutos e agora isso indica que... Vamos lá, então vamos iniciar. Antes de entrar de fato assim mesmo no tema, eu preciso explicar para vocês. Eu confesso que eu tive assim muito temor de falar sobre esse tema porque eu não sou uma psicóloga, né? Então eu fui atrás realmente de vários vídeos. Eu vou ver se existe a possibilidade de estarmos colocando aqui os profissionais dos quais eu fui atrás para pegar o maior número de bagagem. E é claro também, se você quiser reforçando, aprenda, faça lá a nossa escola de líderes, que lá você vai ter uma aula que fala sobre temperamentos e a nossa apostila é maravilhosa. Então, essa foi a base da minha pesquisa para estar trazendo aqui. Mas, acima disso, o Espírito Santo. Porque foi ele quem deu os textos ao qual nós vamos estar ministrando aqui, mostrando para vocês o propósito de ter um temperamento transformado em prol do reino de Deus. E aí eu quero começar então, claro que eu vou trazer um pouco de história para vocês, então a Quinta Online também, a cultura também é história. Mas vamos lá, o texto que eu quero iniciar essa Quinta Online fala: o meu povo padece o meu povo padece, sofre por falta do conhecimento. É uma preciosidade que o profeta Joel nos traz. E Joel viveu de 750 a 710. E a filosofia grega tinha uma linha de raciocínio onde todo ser humano deve conhecer a si mesmo, acima de qualquer outra coisa. Quem começou com a filosofia? Qual foi o primeiro filósofo? Qual foi o primeiro pensador que se tem registro, né? Começou por Tales de Mileto. Ele viveu no ano de 624 a 546. Ô Sandra, peraí, não entendi. O número vai decaindo? É isso mesmo. Porque antes de Cristo,
o início do nosso século começa a partir de Cristo, ok? Então, eu aqui, com o Espírito Santo, é claro que eu já tenho esse entendimento já há tempos, para mim, todo filósofo, todo pensador, ele teve a Bíblia como base e usou a Bíblia para muito das suas reflexões. Aí as pessoas, hoje o mundo coloca, ai, Sócrates, Epifácio, acho que é isso, né? Epifácio, sei lá o nome correto. Ai, o grande pensador, o grande não sei o quê. Gente, eles foram baseados na Bíblia, eles apenas trocaram uma vírgula, colocaram uma interpretação em cima daquele texto. Por quê? Os gregos, né, o filósofo grego, ele disse assim, pensa comigo, todo ser humano deve conhecer-se a si mesmo. Esse filósofo, ele viveu depois de Oséias. Logo, da onde ele tirou esse entendimento? Claro, do texto de Oséias, não tem outro, né? E Oséias, um profeta de Deus, tudo aquilo que Deus queria que ele falasse, ele ia lá e falava. Então ele era completamente inspirado por Deus, pelo próprio Deus. E ele disse, o meu povo padece por falta do conhecimento, ok? Então ficou claro aí, essa parte aí. Se você ficou com dúvida, me procura na igreja que eu esclareço um pouco mais, tá bom? E por que isso? É importante nós nos conhecermos, nós conhecemos os nossos temperamentos. Você já fez o teste do seu temperamento? Se você não fez, entra lá no vídeo do Jonas, ele colocou lá, mas eu acredito que a nossa mídia também tenha colocado em todas as quintas online, e não será diferente nesta aqui, tá bom? Você vai poder fazer o teste e descobrir qual o seu temperamento. Então, é necessário que nós tenhamos esse conhecimento, não apenas de nós mesmos, mas de quem é Deus. E quando nós tivermos esse conhecimento, nós não vamos padecer. Cada temperamento, bem lembrado pelo Jonas, eles foram dados por Deus. Então não pense que aquele que tem a ira, que é explosivo, é do capeta. Não, não é. Deus usa todos os temperamentos, todos. Foi Deus quem deu, gente. Que isso fique, sabe, impregnado em vocês. O que é necessário nós fazermos é moldar, equilibrar, temperar, transformar o nosso temperamento, ok? Porque Deus tem propósito em todos eles. É claro que cada temperamento vai trazer o seu ponto forte, né? E também nós vamos ter os pontos fracos. O que nós devemos fazer? Eu, no meu caso, transformei os meus pontos fracos em potencial. Eu fui transformando. Sozinha? Não, a gente não consegue sozinha. Nós conseguimos através do Espírito Santo. É sempre através do Espírito Santo, gente. Não tem outro meio, tá? Se for por outro meio, é palha, é papel, enfim, é algo que se perde, é algo que se consome, entende? Então, é poeira que o vento leva. Então, por isso é importante nós realmente deixar o Espírito Santo nos transformar, ok? E o melhor texto, não foi o melhor texto, não fui eu quem procurei, mas como eu disse para você, cada pessoa que passa por aqui tem uma busca, ela vai atrás do Espírito Santo, existe uma busca, existe, Senhor, me ajude a fazer, o que eu posso falar, Então, assim como o nosso pastor falou sobre os coléricos, né? Ele falou o texto, chegarmos à estatura de varão perfeito. Só que eu ainda não tinha assistido a gravação dele, ainda não, eu não tinha ido ao ar, né? Então, e aí o Espírito Santo falou comigo mesmo o texto. Você consegue ver aí a ação do Espírito Santo? Nós também temos a Fernanda, o Jonas também falou coisas paralelas a esse tema. Então, olha só, eu quero trazer o texto de Efésios, para que você, é claro que eu vou estar lendo aqui, mas também é bom que depois você medite. Então, em Efésios 4, do 1 ao 6, diz assim, Paulo diz assim: por isso eu, que estou preso, porque sirvo o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros
em amor. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito Santo dá. Há um só corpo e um só Espírito e uma só esperança para a qual Deus chamou vocês. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, e age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas, quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Paulo nos explica. Quer dizer que ele também desceu aos lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim, quem desceu é o mesmo que subiu, e subiu acima dos céus, para encher todo o universo com a sua gloriosa presença. Foi ele quem deu dons às pessoas. Ele escolheu alguns para serem profetas, outros para pastores, apóstolos, evangelistas e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir um corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no conhecimento de Cristo, o Filho de Deus. Assim, seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Em algumas traduções, a estatura de varão perfeito. Então, não seremos mais como crianças arrastadas pelas ondas e empurradas por qualquer vento de ensinamento de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outras para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo. Olha como Paulo reforça novamente. Cresçamos e alcancemos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. E é ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem bem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem e o corpo todo cresce e se desenvolve por meio de Cristo. Lido o texto, eu quero fazer aqui uns parênteses para você. Eu estou olhando assim para eu não me perder nos horários, tá bom? Então, esse texto, Paulo fala a importância do corpo de Cristo ser unido. Vamos aplicar aqui os temperamentos? Vamos lá? Então, ok. No verso 2, Paulo fala assim: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros. Pensa, se eu não tiver o meu temperamento transformado, eu não vou ser humilde, vou ser arrogante, soberbo. Ah, mas eu sou dono de uma multinacional. Como é que eu vou sentar no banco da igreja do lado de um faxineiro? Ah, não, eu quero sentar no altar. Você entende? Pensa, por isso que é importante nós termos o nosso temperamento transformado. Deus quer transformar os pontos fracos. Pensa se nós não formos educados. Pensa, você chega lá na igreja, bom dia. Aí, é claro que isso não acontece na nossa igreja, tá? Mas o diácono fala, bom dia por quê? O que eu te fiz? Você tá feliz? Eu não tô feliz. Se você tá feliz, o problema é teu. Entende? Você tá lá no trânsito, né? E aí tem alguém na sua frente e você tá um pouco acelerado, né? Um pouco acelerado não, porque o mundo está nos acelerando. Mas enfim, você está no trânsito, alguém te fecha, você já... Ô, seu burro! A sua paciência já foi embora. E nós devemos praticar a paciência. Por isso é importante nós termos o nosso temperamento transformado. Porque senão nós não vamos ser pacientes, nem dentro da igreja, muito menos fora, né? A gente pede algo para os nossos filhos, aí o filho demora, não faz, aí a gente bate na mesa e fala, poxa vida, eu já pedi isso para você tá surdo, Cadê a paciência? Olha a importância de nós termos temperamento transformado, e isso age dentro da igreja e fora da igreja.
Entende? Existe um propósito aí. E nós devemos suportar os nossos irmãos em amor, Paulo afirma. Se eu não tiver o temperamento transformado, eu não vou conseguir suportar o meu irmão. Pensa você, aquele irmão que só vive enfurecido. Você vai ter que suportar ele em amor. Você só vai conseguir se você tiver o seu temperamento transformado. Pensa suportar aquele amor, aquele irmão que é briguento, né? A pessoa vai lá tomar água, aí tá enchendo, né? Geralmente, às vezes não cai com muita velocidade, e aí dá licença aí que eu tô com pressa. Você entende? Então, é importante nós termos o nosso temperamento transformado, e foi por isso. Quando o Espírito Santo me deu esse texto, eu falei, uau, é verdade. Temos que ter essa prática, né? Enfim. Então, Paulo, olha como é importante, se nós não tivermos o nosso temperamento transformado, seja ele melancólico, com todas as suas características, seja ele sanguíneo, com todas as suas características, fleumático, colérico, pensa, com todas as suas características, os pontos fortes nós temos que fortalecer ainda mais. Os pontos negativos nós temos que transformar, amém? No verso 7 ele fala, porém, cada um de nós recebeu um dom. Que dom é esse? E Paulo fala lá embaixo que uns foram apóstolos, outros foram pastores. E aí eu queria aqui reforçar com vocês como é importante, como Deus usa os nossos temperamentos. E aí eu fui fazer lá essa gama de pesquisa, e aí eu consegui pegar algumas características do dom do apóstolo, algumas características de profeta, algumas características de pastores, e aí eu quero compartilhar com vocês aqui essas características. Para onde aponta? Não é 100% assertivo. Por quê? Porque ao longo dos anos nós vamos, conforme a nossa influência, né? Os nossos temperamentos, eles são transformados, sim. Às vezes, quem é sanguíneo, né, aprende a ter aquele controle da impulsividade, sabe? Quando viu, já foi, entende? Então, dependendo do convívio dele, ele aprende a moderar essa impulsividade, né? Então, é muito legal. O destemperamento, né, do colérico, né? Dependendo da influência que ele tiver ao lado dele, ele também vai conseguir domar. Então, dentro dessas características, né, de profetas, pastores, eu consegui chegar ali numa linha. Então, eu queria compartilhar aqui com vocês que esses temperamentos, esses dons, eles possuem características que têm tudo a ver com temperamentos. Uma breve explicação, fazendo esse parênteses aí dentro desse texto de Efésios. Então, olha só, apóstolo, geralmente são excelentes oradores, pregadores, eles fazem palestra com facilidade dentro de conferências, adoram construir relacionamentos, são bem alegres. Essas características fazem parte do temperamento sanguíneo, gente. Olha só, ficou surpresa? Você conhece alguém? Coloca aqui no chat se você conhece alguém com essa característica. Bem, eu vou pegar o exemplo do nosso apóstolo Joel, porque ele tem, eu não sei se você sabe, mas o apóstolo é convidado a participar de grandes conferências, a ele ministrar, e ele tem uma facilidade de relacionamento, e eu quero aqui dar um exemplo, né? Quando termina o culto lá na sede, ele sai correndo por trás, esse vídeo está lá no Instagram da nossa igreja sede, ele desce correndo, ele vai lá para a entrada, né? E ele fica lá cumprimentando cada um, e é tão engraçado porque nós mulheres, né? Ele vai nos cumprimentar, aí ele já olha a mão. Ai, filha, que bonito, então você tá se cuidando, o maridão tá cuidando bem de você, isso mesmo, meu irmão, cuide bem dessa pérola, não sei o quê. Quando a mulher tá com a unha feia, a gente até fala, não, apóstolo, eu não tive tempo, eu fui na feira, eu fui no mercado.
E ele fica, filha, não pode, filha, você tem que se cuidar, filha, meu Deus, santo de Israel. Isso é engraçado porque a Beatriz, a Ana Clara e até a Stephanie, até eu também confesso, quando nós estávamos lá na sede, a gente tinha essa preocupação e é muito gostoso, né? Então, esse temperamento sanguíneo, ele tem facilidade em criar esses laços de relacionamento e não é nada forçado, é uma característica mesmo de um sanguíneo. Então, pode ser que existam aí muitos apóstolos com temperamento sanguíneo. Aleluia! O segundo item que eu quero falar, que Paulo fala, são os profetas. Geralmente eles são corajosos, eles não vacilam sob pressão, ou eles não vacilam, né, diante da pressão do que os outros podem pensar sobre eles. Eles não se amedrontam diante das adversidades, possuem firmeza inabalável. Você conhece algum profeta assim? Eu conheço, o profeta Elias. Né? Quando ele foi ter lá com o rei, meu Deus, deu um branco agora. O rei chega diante dele, se você lembrou do nome, põe aqui, Santo de Israel. Acabe, aleluia, obrigado, Espírito Santo. O rei Acabe foi lá e falou assim, então quer dizer que é você que é o perturbador de Israel? E ele fala, eu não, é você e a sua família. Você entende? Olha só, ele é firme, é corajoso, entende? E aí lá nessa conversa ele pegou e falou assim, olha, tem outra coisa, hein? Não vai chover até que eu diga que haja chuva. E assim foi. E ele foi firme nessa sua decisão, nessa sua oratória, ele foi inabalável, entende? Então olha só, essas características, né, de profetas podem fazer parte dentro de colérico, de um temperamento colérico. Quer dizer, muitos profetas podem sim ter esse temperamento colérico. Você conhece algum profeta? Bem, eu conheço uma profeta, mas ela não está classificada dentro desse temperamento colérico, mas você entende que ela tem alguma influência? Porque eu já expliquei isso aí, a influência também pode ir acrescentando ao nosso temperamento, ok? Vamos então para o terceiro item que Paulo fala, né? Evangelista. E se você não sabia, algumas características do evangelista são parecidas com o temperamento sanguíneo. Oh, aleluia! Olha só, coisa linda, né? Então, os evangelistas, eles possuem uma imensa habilidade para inspirar e motivar outros. Você sabia disso? Olha só, quando eu cheguei nesse item, nossa, o Espírito Santo me trouxe um texto que está em Lucas, que diz assim, Jesus continuou, Simão, Simão, escute bem, Satanás já conseguiu licença para pôr vocês à prova. Ele vai peneirar vocês como o lavrador peneira o trigo, a fim de separá-lo da palha. Mas eu estou orando por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime aos seus irmãos. Gente, olha que coisa surpreendente, não? Eu fiquei encantado, eu fiquei assim, ó, borbulhando dentro de mim com esse exemplo que o Espírito Santo me trouxe. Jesus disse isso a Pedro porque ele sabia da característica do temperamento de Pedro. E foi o mesmo Pedro que em sua primeira pregação evangelizou e converteu mais de 3.000 almas ao cristianismo. Isso é o poder de Deus na terra. Os sanguíneos possuem a capacidade de adaptar-se a diferentes circunstâncias. Gente, olha só, Jesus, ele sabia do temperamento sanguíneo. E todo mundo aqui sabe, né, que Pedro negou Jesus, aí voltou a ser pescador, se arrependeu e foi pescar. Mas aí, como Jesus havia dito, Pedro, quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. E foi exatamente isso. Quando Pedro lá na praia perguntou, né, já tinha um peixe assado, um pãozinho lá para eles comerem. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Ótimo, então apacenta os meus cordeiros.
os meus cordeirinhos. Olha só, Jesus ali estava reforçando, então anime os seus irmãos, anime. E Pedro foi um grande evangelista, é claro, como todos os apóstolos, mas Pedro foi aquele que animava, tanto é que todos eles vinham ter com Pedro, tomar conselhos, tomar orientações de Pedro, cumprindo aquilo. Por quê? Porque Jesus, ele sabia o temperamento, ele queria usar esse temperamento de Pedro em prol do teu reino. Então, essa facilidade que os sanguíneos possuem também de se adaptar, né? Pedro, não importa se Pedro estava na cadeia, se Pedro também estava ali ministrando. E eu gosto muito de história, eu gosto muito de leitura, e eu quero trazer aqui um exemplo do grande pregador, né? George Whitefield. Se você não conhece, busque lá no YouTube, foi um grande avivalista no período dele, na época dele, né? E quando foi negado o direito do Whitefield pregar dentro das igrejas, sabe o que ele fez? Ele foi para as praças, gente, isso é fantástico. Isso nada impede o fluir de um chamado, de um temperamento, né? O Whitefield, assim como os sanguíneos, né? Ele tinha essa característica, sabe, de se adaptar a novas circunstâncias. E ele foi considerado o pregador do ar livre, né? Ele pregava nas praças, ele pregava nos bosques, se ele estava na beira do mar, ele estava lá pregando, se ele estava na rua, ele estava lá pregando. Algo surpreendente. E tudo isso para que cumprir, anunciando o evangelho de Cristo a toda criatura, não importa o lugar. Aleluia, por isso Deus usa aquilo que Ele mesmo já colocou em nós para cumprir o propósito dele. O quarto, nós temos os pastores. Vou citar aqui as características de pastores, né? E aí já vai aí, se você já discerniu, se você já foi entendendo, aí já coloca aqui no chat se você conhece alguém. Dotado de aguçada percepção, discernimento, é abnegado, ele é sacrificial, é um amigo fiel. Por causa do seu perfeccionismo, não gosta de desapontar ninguém por conta da sua lealdade. Possui capacidade analítica, vendo com antecedência os perigos à sua frente. É manso, se preocupa com as almas, é humilde, tem a capacidade de explicar a palavra de Deus, encontra grande significado nas tarefas mais difíceis e sacrificiais. É inclinado a ser muito correto. Dotado também de empatia. Gente, você conhece alguém na Bíblia dotado de muita empatia? Eu conheço um. E ele parava e perguntava: o que queres que eu te faça? E o mais importante é que ao parar ele queria ouvir. Essa empatia quer dizer isso, que ele vai prestar atenção no que você quer falar. Ele vai parar para te ouvir. Então essa faz parte também dessa característica do pastor. Então coloca aí se você conhece alguém. Então esse atributo, né, essas características, elas também fazem parte do temperamento melancólico. Ficou surpresa? Olha só, eu fiquei bem surpresa, mas eu queria fazer um adendo aqui, que ao mesmo tempo que essas características elas são fortes, ao mesmo tempo também ele também fica abatido. Faz parte dessa característica. Isso não é via de regra. Pode ser que existem muitos pastores por aí que são sanguíneos, e aí, né, eles podem passear sobre todos, mas esses são os pontos fortes de um pastor, amém? E nós temos o maior exemplo disso na Bíblia, desse temperamento melancólico, que é Moisés. Olha só, ficou surpresa? Eu fiquei. E aí nós temos o quinto item, né? O quinto dom que Paulo fala, que são mestres. São calmos, eficientes, executando tarefas com qualidade e excelência. Eles são coerentes e dignos de confiança. Têm um excelente humor.
E aí eu vi aqui que geralmente os professores, né, principalmente de faculdade, de cursinhos, eles são bem didáticos, né? Eles são bem humorados, tem bastante vídeos de professores no YouTube e eles são muito bem humorados, então faz parte dessa características de mestres e professores, né? Ah, são pacificadores, são zelosos, metódicos, têm habilidade em fazer conciliação, são excelentes ouvintes e possuem uma ótima memória. E essas características de mestre também fazem parte das características do fleumático. Olha só, gente, você conseguiu entender como Deus usa esses dons, e dentro desses dons existem os temperamentos? Eu não sei se você conseguiu perceber a grandeza desse texto na questão desses dons, e dentro desses dons os temperamentos que Deus usa a favor do reino. E aí, se você perceber, por que Deus deu esses dons para as mestres e apóstolos? Repense nisso, olha só, para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo. Olha só, existe esse propósito, essa característica, existe um propósito, não é assim jogado ao ar, né? Assim seremos pessoas maduras. No verso 13, o final do verso 13 diz: assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Quando nós termos esse amadurecimento, esse temperamento transformado, essa prática, essa estabilidade, não, uma hora eu tô assim, uma hora eu tô cá, uma hora eu tô nervoso, uma hora eu tô em paz, uma hora eu tô agitado, uma hora eu tô, entende? Deus não quer isso. Deus quer isso, estabilidade. Quando nós chegarmos a esta estabilidade, por isso é importante nós conhecermos os nossos temperamentos e transformar os nossos pontos negativos em potencial. Porque quando nós chegarmos nisso, nós vamos chegar à altura espiritual de Cristo, a estatura de varão perfeito. Gente, olha que importante, olha que preciosidade esse texto. Eu tenho certeza que da próxima vez que você ler Efésios, você vai se lembrar disso. E aí no verso 15 fala assim: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo para que alcancemos a altura espiritual de Cristo. Olha como é importante isso, né? Então, Paulo fala, quando você for maduro, quando você, entende? Quando você falar só em amor, ter esta estabilidade em falar em amor, você vai chegar a esse nível. Assim, cada parte funciona bem. Se você tem lá as suas oscilações no seu temperamento, se você conseguir encaixar, essa parte vai funcionar bem no corpo, na igreja, na sua casa, no seu trabalho, e as pessoas que estão ao seu redor, eles vão ser tocados, todos vão crescer e se desenvolver por meio desse amor, esta estabilidade que é Cristo em nós, o Espírito Santo agindo em nós, amém? E no momento em que eu estava finalizando que o Espírito Santo, né, estava ministrando no meu coração, me veio assim: o que é ser cristão? Você já viu o significado de cristão? Mini Cristo. Quem é Cristo? Jesus Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo de temperamento equilibrado, entende? Alguns falam no YouTube, né? E eu vi um profissional da área cristão falar que algumas pessoas falam que Jesus era colérico, porque ele chegou lá no templo, onde nos cambistas ele foi com chicote e pau. Gente, ali é uma prova de controle, de zelo, você entende? Então, Jesus, ele era equilibrado, porque você não consegue ver Jesus assim, ó, uma hora aqui, uma hora acolá. Não, Jesus era completamente equilibrado. Era para ter zelo, porque o texto seguinte, abaixo disso, disse o quê? O meu zelo me consome. Então, não tem nada a ver que ele é colérico, que ele é explosivo, não. Era zelo. Entende? Ali ele estava zelando, ali ele estava sendo consumido pelo zelo, e ele tinha exatamente o controle.
Quando nós chegamos a nisso, aí sim, nós vamos entender o que é ser cristão, mini Cristo andando na terra. Eu e você somos mini Cristo, por isso é importante nós termos o equilíbrio, por isso é importante nós termos o nosso temperamento transformado. Ah, Sandra, o que tem a ver esses temperamentos e os dons que possuem características com tudo isso? Tem a ver a prática mesmo, o chamado do Senhor na nossa vida. Temos que ter essa característica, entende? Nós o nosso chamado é para isso. Transformar, somos transformados dia após dia. Paulo nos ensina isso, amém? Eu queria trazer aqui, por como esse texto de Efésio foi Paulo quem pregou. Paulo era, características de Paulo, né? Pelo que os profissionais da área conseguiram diagnosticar, é que Paulo era colérico, entende? Paulo era colérico, mas olha só, o temperamento dele foi transformado, né? A gente vê o início da vida de Paulo, a gente vê o final. E o temperamento, Paulo só escreveu pouco mais da metade do Novo Testamento, olha só, ele sozinho escreveu pouco mais da metade do Novo Testamento, porque ele teve um temperamento transformado, amém? E isso é importante. Essa ação só aconteceu na vida de Paulo porque o Espírito Santo teve liberdade para agir. Ah, Sandra, mas por que isso? Porque o propósito de Deus era usar este temperamento de Paulo, claro que transformado, para que possamos cumprir um propósito. E isso não é só dentro do chamado ministerial, é dentro da nossa família. Pensa dentro de casa, se você não tem paciência com seu filho, se você não tem paciência com a sua mãe, se qualquer frustração no trabalho já te deixa depressivo, já te deixa irritado, ou enfim, se você não tiver, você entende que você não vai estar cumprindo, você vai ser que nem a onda do mar, que vai para cá, vai para lá. E Paulo fala no texto, né? Não sejamos mais crianças que somos levados por todo o vento de ensinamentos falsos. O Senhor quer que nós nos conhecemos, como diz o profeta. Vamos conhecer o nosso temperamento. Vamos nos conhecer, vamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nós. Amém? Então agora vamos entrar em algumas características, né, do melancólico. Vamos lá, porque eu já estou me encaminhando para o final. Me desculpa aí pelo tempo, gente, mas eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Continua aqui com a gente. Eu quero reforçar mais uma vez o que nós já ouvimos, né? Conhecer o temperamento não é para julgar, né? Nós já ouvimos isso nos vídeos anteriores. Não é para julgar ou analisar o nosso irmão, e sim para nos conhecermos melhor. É para nos conhecer. Não é para nós ignorarmos o nosso temperamento e falar do temperamento do vizinho. Não, é para nós nos conhecermos. E eu tenho praticado isso, eu tenho vivido isso na minha vida, ok? E também não vale aquela máxima, né? Ah, eu sou colérico, eu sou irado. Tem que me aceitar em amor. Não, temos que nos transformar. Temos que permitir que o Espírito Santo nos transforme, ok? Então vamos lá. A característica do melancólico é um dos mais ricos temperamentos, possui virtudes e limitações. O temperamento melancólico é caracterizado pela introspecção e pela profundidade de pensamento. Os melancólicos são observadores e reflexivos, sempre analisando e ponderando o mundo ao seu redor. Eles são orientados para detalhes, eles prestam atenção nos detalhes. E tem uma inclinação natural para a perfeição. Oh, aleluia! Os melancólicos também têm capacidade notável de empatizar-se com os outros. Por isso, eles sempre estão cientes das próprias emoções e das emoções daqueles que estão ao seu redor. Eles têm o coração compassivo e a compreensão profunda da complexidade da natureza humana. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles são misericordiosos, quer dizer que eles são, sabe, eles sentem compaixão, sabe aquilo que Jesus, ele olha para a situação e já logo se compadece. Os melancólicos, eles são assim,
eles sentem esta compaixão, eles são misericordiosos com o próximo, sabe? Profissionais conseguiram identificar alguns melancólicos dentro da Bíblia, e são eles: Jacó, Elias, Eliseu, Jeremias, Isaías, Daniel, Obadias, olha a lista, hein? Jonas, João Batista, Moisés, olha só, gente. Então, você aí que é melancólico, que fica só também vendo as falhas, olha quantas pessoas Deus usou na Bíblia com esse mesmo temperamento. Deus quer usar você também, amém? Deus usa os melancólicos no cumprimento dos seus profetas e ainda continua a usar, transformando os pontos fracos em limites, os pontos fracos limitados em potencial. Dentro desse temperamento rico, também encontramos alguns pontos fracos que podem nos impedir de viver a vida plena. Sua natureza sensível leva ao se ofender com facilidade. Quando nós temos um temperamento transformado, nós não vamos mais ser enredados por essa ofensa, né? A ofensa é uma armadilha de Satanás. Porque quando nós nos ofendemos, nós às vezes julgamos e não queremos mais ter aquelas pessoas ao nosso lado. E isso não faz parte do propósito de Deus. Ele é inclinado a ser desconfiado e dado a suposições, tipo, ai, fulana tá falando de mim. Ah, mas eu acho que ela deve estar falando isso, sabe? E às vezes tudo isso é infundável, tudo isso é sopro do maligno, usando o quê? O ponto fraco do nosso temperamento. Tende a ser perfeccionista, pessimista, ai, não vai dar certo mesmo, ah, nossa, vai chover, por que a gente vai pra praia? Ai, a gente vai pra serra, tá um frio danado. Não, você entende? Olha só. É crítico e crítico consigo mesmo, entende? Ele se cobra demais e Cristo sabe disso. Então, por isso nós temos que deixar Cristo nos moldar para que a gente saia dessa prisão, porque os críticos também não agradam a Deus, porque quem critica é murmurador. E o murmurador não vai entrar no reino dos céus. Então, Satanás, ele usa esse ponto fraco para, sabe, para também impedir o propósito de Deus. Ele concentra-se mais no problema do que na vitória. Conhece alguém assim? Pois é, eu conheço. Com base no passado, ele acha que no presente ele pode se decepcionar com pessoas e ele fica totalmente inseguro. Então, aconteceu uma situação triste no passado, uma falta de confiança, uma quebra de aliança, ele acha que no presente todo mundo vai fazer a mesma coisa. Por isso, ele tende a ser inseguro nas suas decisões e até mesmo nos seus relacionamentos. É um ponto fraco que o Espírito Santo quer trabalhar, quer transformar. E tudo isso é para que o corpo fique bem ajustado, ok? Vamos lá, então. Quando isso acontece, ele espera também, né? Ele espera a perfeição dos outros e se zanga quando não é correspondido. Em períodos difíceis, ele fica sombrio e infeliz. E isso pode levá-lo a uma depressão. Conhece alguém assim? Ajude ele. Ajude a transformar. Mostre a ele um propósito de Deus, amém? Seja também um temperamento transformado, ajudar outro temperamento transformado. Ele também tende a fugir dos conflitos e paralisando as suas vontades. Olhando para isso, vemos que os exemplos dos personagens bíblicos, olhando para esses pontos negativos, né? Nós vemos que muitos personagens bíblicos também tinham essas características e foram transformados em potenciais através de Deus. Então, não se deixe ser levado por emoções, por ventos, não seja inconstante como a onda do mar, mas é um posicionamento que nós temos que tomar, amém? E vamos, através disso, cumprir um propósito de Deus. Todos que passaram por aqui ensinaram que o importante é deixar o Espírito Santo nos transformar. Todos os temperamentos possuem pontos fracos e negativos, todos. E por isso nós devemos, né? Deixar que o Espírito Santo nos transforme. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas o que eu tenho que fazer? Porque é uma pergunta.
uma dúvida que nós temos, né? E eu lhe digo, se rendendo a Ele, confessando que sem a ação dele é impossível, pois somente o poder do Espírito Santo pode nos transformar. No texto de Salmos, né, Davi nos deixa isso, claro. E é claro que a gente também tem que ir lá procurar ajuda, mas no texto que Davi escreve, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Olha só. Transforma em mim um espírito. É isso que o Espírito Santo quer transformar, o nosso temperamento. Esses pontos fracos do melancólico, nós temos que, pedir para que o Senhor transforme em espírito inabalável. Entende? Para que a gente não seja manipulado por esses pontos fracos, porque o inimigo quer que a gente ande por eles, mas nós temos que transformar esses pontos fracos em potencial para quem? Para o reino de Deus, somente para o reino de Deus. Continuando, o verso diz assim, sustenta-me com o espírito voluntário. No verso 13 diz assim, e então ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Este é o propósito de Deus. Quando nós temos o nosso temperamento transformado, nós vamos cumprir um propósito de Deus. E aí o salmista continua, abre, Senhor, os meus lábios. Olha só, ele fala, Senhor, abre os meus lábios. Sabe o que isso aponta? Total dependência. Total dependência. Ele fala, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca, e então manifestará os teus louvores. Isso é gratidão, gente. Olha que preciosidade é esse salmo. Então, vamos permitir que o Espírito Santo de Deus venha transformar o nosso temperamento. Busque ajuda, busque orientação, procure seu pastor, o seu líder. Procure, eles vão saber te ajudar por meio do Espírito Santo. E já nos encerrando, Senhor, me dá aí mais 5 minutos. Vamos então finalizar essa quinta online falando de quem? Do temperamento fleumático, gente. Você conhece algum fleumático? Eu tenho certeza que você conhece e não sabe. Amém? Então vamos lá, vamos para as características desse temperamento. Conhecido como o pacificador equilibrado. Aleluia, glória a Jesus. O temperamento fleumático é a personificação da calma, do equilíbrio e da paz. Os fleumáticos são pessoas de temperamento suave, introvertidos e preferem ficar à margem em vez no centro, chamando as atenções. São muito bem-humorados, têm aptidão para liderar, eles são práticos e também são conservadores. Conhece alguém assim? Coloca aqui no chat, vamos aí, vamos aí. No entanto, não se engane, eles têm uma habilidade impressionante para construir relacionamentos sólidos e duradouros, devido à natureza amigável e paciente, persistente que ele possui. E ele também prefere a rotina, olha só, aquela coisa, sabe? Ele tem prazer. Conhece alguém que não gosta de sair, que prefere ficar em casa, curtir com a família? Isso é rotina, gente. Prefere aqui, né? Enfim. Coloca aqui, vai colocando aqui, gente. O fleumático é tranquilo e fácil de lidar. Eles evitam conflitos e valorizam a harmonia em suas interações. São pessoas consistentes, confiáveis e pacientes, que raramente se agitam, mesmo nas circunstâncias mais estressantes. Abraão, na Bíblia, demonstra o temperamento fleumático. Ele era conhecido por sua paciência e fé, esperando anos pela promessa de Deus, a promessa de um filho. Ele também demonstrou a natureza pacificadora quando lidou com Ló para evitar o conflito. Lembra o conflito dos pastores lá entre os pastores dele e os pastores de Ló? Isso mostra essa pacificação. Porém, mesmo sendo conhecido como pacificadores, os fleumáticos possuem pontos fracos que são indecisos, procrastinadores por natureza, Santo de Israel. Conhece alguém assim? Eu conheço. Por serem diplomatas, eles resistem à crítica.
Então, se alguém vai fazer uma crítica a ele, ele ouve, ele guarda, ele não vai. Ah, mas eu não concordo com isso, não. Por conta da pacificidade, por conta dele ser muito diplomata, muito pacífico, ele sempre vai acatar críticas, ele sempre vai acatar, mas não vai rejeitar, tá? Ele realmente tem essa característica. Ele precisa ser motivado, porque se não tiver algo que o motive, ele fica estagnado. Infelizmente, ele fica lá parado. Ele precisa de uma motivação. É obstinado, sabe quando a pessoa quer, é obstinada. Oh, meu Deus, devemos deixar o Espírito Santo nos transformar. Também é muito passivo, isso não é tão bom assim, porque você muitas das vezes se torna omisso. E a omissão pode nos levar a um abismo chamando o outro, é muito perigoso isso. Ele analisa demais a situação, perde o tempo. Um exemplo, assim, eu conheço pessoas que, aconteceu algo hoje, e ele ficou muito irritado com a pessoa. Aí ele fala, mas eu não vou falar agora não, vou ficar pensando. Ele fica refletindo, o que eu falo? Ah, mas eu poderia ter falado isso. Ah, mas eu poderia ter feito isso. Sabe quando que ele vai resolver essa situação? Dali a 3 meses, dali a 1 ano. Aí ele fica, lembra aquela situação? Mas ele não faz isso porque ele guardou rancor, não. É porque ele consegue se desprender disso. Mas ele é muito reflexivo, sabe? Ele fica pensando, eu poderia ter falado isso, poderia ter... E isso faz mal também, entende? Nós devemos resolver as questões assim muito rápido. Gente, já estou indo para o final, ok? Ele também tende a se esquivar de confronto. Tem dificuldade em dizer não, é perfeccionista, e essa questão de ser perfeccionista excede nos detalhes. E o que o fleumático precisa entender é que quando Deus chama ele para evangelizar, ele não precisa levar uma banda junto, você entende? Quando Deus chama você para você fazer comprar um presente, você não precisa comprar 10 presentes, um aniversariante, você vai lá, chega com 10 presentes, você não precisa ser assim, sabe? Você vai fazer alguma coisa, assim, você vai arrumar sua casa, aí você fica 24 horas, Não precisa ser tão perfeccionista. É claro que tem as suas qualidades, tem os seus pontos fortes em ser perfeccionista, em fazer as coisas bem feitas, mas não exageradamente, ok? Vamos lá. Ele também tem uma dificuldade em sair da zona de conforto. Isso é uma luta para o fleumático. É egoísta. Porém, com o tempo ele aprende a disfarçar. Olha só que perigo, não é? Então, o fleumático precisa ter o temperamento transformado, porque senão você cai no engano, né? Eu lembro que em uma das pregações do pastor, ele falou que quando nós ele usou um texto, ele falou assim, nós estamos nos enganando, né? Então, isso acontece. A pessoa, com o tempo, ele vai aprendendo a manipular aquele egoísta, sabe? Aquele egoísmo. Então, vamos lá. E esses são alguns dos pontos negativos do fleumático. Se você for lá fazer a nossa escola de líderes, você vai conhecer todos os pontos negativos e todos os pontos positivos de todos os temperamentos. E, é claro, vamos conhecer também, então, alguns fleumáticos da Bíblia, que é para você não ficar muito triste, né? Você fala assim, meu Deus, olha quanta coisa, ponto negativo tem, Santo de Israel. Então, vamos lá, olha só. Abraão, além de Abraão, né? Nós temos também Noé, Samuel, olha o grande profeta Samuel. Pois é, ele era fleumático, gente. Nós temos José, o pai de Jesus, olha só, ele também tem característica fleumática. Natanael, né? Aquela coisa assim, quando Jesus olhou para ele e falou assim, aí está um verdadeiro israelita. Olha só. Natanael era fleumático, gente, tinha características de um temperamento fleumático. E nós temos também Tiago, irmão de Jesus, gente, olha só, não fique triste não, tá bom? Olhando para esses temperamentos, nós também podemos achar que é difícil uma transformação, mas a palavra de Deus nos mostra o caminho, o que devemos fazer, nos despojar de todo orgulho. Leia comigo o texto de Gálatas, capítulo 5, versos 22 a 26 e o capítulo 6.
Então, e com isso aqui eu vou encerrar essa quinta online. Sei que está se estendendo, mas é importante nós nos conhecermos. E eu já declaro em nome de Jesus que esse vídeo aqui não vai travar. A mídia vai conseguir trabalhar com esse vídeo, porque vocês não sabem a luta que está sendo colocar esses vídeos ao ar. Sabe por quê? Porque vocês vão se conhecer. Porque o Espírito Santo vai poder trabalhar com base dentro daquilo que vocês conhecem. Olha, então em nome de Jesus, continue recebendo aí, amém? Coloca aqui se está fazendo sentido essa quinta online para você, se você está conseguindo entender, você que é melancólico, você que é fleumático, coloca aqui no chat, mesmo quem escreveu, mesmo quem vai estar assistindo posteriormente ao vivo, coloca lá nos comentários se fez sentido essa quinta online para você, amém? Então vamos lá, Gálatas 5:22, então vamos lá. Mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. As pessoas pertencem a Cristo Jesus crucificando a sua natureza humana. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a sua natureza humana, a natureza humana delas, junto com Cristo. E as suas paixões e desejos dessa natureza já foram crucificadas. Que o Espírito de Deus que nos deu vida, controle também a nossa vida. Não devemos ser orgulhosos, nem provocar ninguém, nem ter inveja uns dos outros. Meus irmãos, se alguém tem apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar estas pessoas a se corrigir. Gente, olha só o que Paulo está nos ensinando. Olha, se você está vendo que o irmão tem falta, tem um temperamento descontrolado, vamos ajudar. Porque é o equilíbrio, sabe? É o controle, sabe? É a estabilidade nas nossas emoções que vai fazer com que o corpo fique ajustado. Isso é importante, ok? Então, nós devemos ajudar. Façam isso com humildade e tenha cuidado para que vocês mesmos não sejam tentados também nessas falhas. Ajudem uns aos outros. E assim vocês estarão obedecendo a lei de Cristo. A pessoa que pensa que é importante, quando de fato não é, está enganando a si mesmo. Cada pessoa examina o seu próprio modo de agir. Se ele for bom, então a pessoa pode se orgulhar do que faz, sem precisar comparar o seu modo de agir com os outros. O que nós estamos falando? O que nós falamos em todas as quinta online? Você conhecer o seu temperamento não é para você apontar o outro, mas é para você se conhecer, é para você olhar para si mesmo, entende? E não ficar aí olhando, apontando o seu irmão. Não é para isso, tá bom? É para você agir dentro de você, sem precisar fazer comparações com os seus irmãos. Porque cada pessoa deve carregar a sua carga. Se plantar, aí o texto aqui diz assim, se plantar no terreno a sua natureza humana, desse terreno você vai colher morte. Se você plantar os pontos negativos, nós vamos colher morte, né? O melancólico tem muito disso, o colérico também tem pontos assim, sabe? Então, às vezes, nós estamos lá plantando os nossos... e vamos gerar morte, né? Vamos gerar morte. Então, Deus não quer isso. Pelo contrário, nós vamos tendo o nosso temperamento transformado. Se nós plantarmos um terreno, nós vamos ter a vida eterna, né? Paulo, olha como os textos, por isso que a palavra de Deus fala assim, que a cada manhã ela se renova, porque cada vez que você lê, você tem um entendimento, você sabe, a palavra de Deus, ela se aplica em todas as circunstâncias da nossa vida, em todos os momentos, em todas as áreas, é só Deus mesmo para fazer isso. E eu quero aqui compartilhar algo em meu caráter, né? Eu nunca fui uma florzinha, gente, para eu não me perder aqui dentro, então deixa eu ler aqui o que eu mesma coloquei.
Mas desde que conheci Cristo, desejei mudar por amor a Ele. E eu me despojei de todo orgulho, egoísmo, vergonha e sempre pedi auxílios aos meus líderes e pastores. E cada vez que eu fazia isso, seja um discipulado, seja um aconselhamento, o meu caráter, o meu temperamento era transformado. E eu ainda pratico essa ferramenta na minha vida, tá? Não pense que não, eu faço isso. Isso é uma ferramenta poderosa que me auxilia a chegar cada vez mais perto da altura espiritual de Cristo. Amém? Eu fico muito feliz e também fiquei muito temerosa em fazer esta quinta online. Aqui nós queremos então encerrar esse período, né, que tenha sido edificado para você, que o Espírito Santo também consiga fazer essa transformação. Se você ainda não descobriu qual o seu temperamento, clica aqui, a nossa mídia, né? A mídia da Renovada Cantareira colocou aqui no vídeo, disponibilizou esse link para você saber o seu temperamento e de posse desse temperamento, eu sou isso, eu sou aquilo. Peraí, deixa eu trabalhar em cima dos pontos, sabe? Sandra, você pode passar novamente aí quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos? Eu preciso trabalhar. Assim como eu busquei ajuda e orientação, busque também, se despoje de todo orgulho, vergonha, às vezes é vaidade, né? A gente vê que Salomão, a gente aprende com ele que tudo era vaidade, né? Então se despoje. Espero que você tenha gostado desse tema, desse mês, temperamentos transformados. É importante sim, nós temos esse equilíbrio, essa transformação no nosso temperamento. E hoje você percebeu que eu mais li, né? Então às vezes pode parecer mais uma aula, ai meu Deus, que coisa chata. Não, Satanás quer que você ache que temperamento, um estudo, algo que seja chato. Não, Deus quer transformar, Deus quer te ajudar a você conhecer o seu temperamento para que ele possa ser transformado, ok? Aleluia, Senhor! Estou triste, porque por mim eu poderia falar aqui 2 horas, gente, eu adoro. Mas que Deus então venha fortalecer a sua fé, que o Espírito Santo venha te ajudar a transformar o seu temperamento. E procure ajuda. Se você sente que o seu temperamento é assim, procure ajuda. Procure o líder da sua igreja, da sua célula, procure os seus pastores, eles estão lá para te servir. Não tenha vergonha, porque Satanás usa a vergonha, usa o orgulho, usa tudo isso para que a gente possa não procurar ajuda, né? Então, Deus abençoe sua vida. É um prazer nós servirmos a sua vida através da Quinta Online. Nós nos vemos aí na próxima Quinta Online, cujo tema, está maravilhoso. Foi feito com muito carinho também para vocês. Fique com Deus. Não se esqueça, não seja um crente 007. Se você não curtiu antes de sair desse vídeo, dá uma curtida, faça um comentário e compartilhe. Nossa, gente, cunhada viu uma ministração, olha, eu quero que você aprenda, porque eu aprendi. Faça isso. Seja um missionário da Igreja Renovada Cantareira. Que Deus abençoe sua vida, sua noite. Tenha um excelente descanso e nós nos vemos domingo no culto. Tchauzinho.